Boa tarde, gente. Bem-vindos, bem-vindes. Bom, a gente está aqui hoje para encerrar esse projeto, nossa terceira edição do Juventude no Parlamento. Estamos muito felizes de receber vocês. Vi que tem carinhas novas também que estão conhecendo a gente hoje, então sintam-se à vontade para conversar com a gente sobre a mandata, sobre o nosso projeto e sobre o Juventude. Eu vou passar a palavra para a nossa deputada, que é a nossa grande líder. Boa tarde. Nossa, boa tarde, gente, a todas as pessoas presentes. É um prazer estar aqui com vocês nesse momento de encerramento, avaliação e, por que não, de florescimento desse projeto. É tão importante, na minha opinião, para que a Alerj se constitua também como um espaço formativo, mas especialmente para que a juventude, com a sua qualificação, com o seu desenvolvimento, com o seu conhecimento técnico e com a sua disposição, a sua experiência militante, possa contribuir de forma qualificada para a atuação no parlamento. Então, eu queria começar agradecendo a Chamira, que idealizou o projeto, que trouxe ele para a nossa mandata e que, sem a qual... Sem você, Chamira, seria impossível com que a gente pudesse levar esse projeto que cada vez mais se fortalece, se institucionaliza na Alerj, fruto, inclusive, não só da sua capacidade, mas certamente muito em função da sua capacidade e também da capacidade da equipe, da força, da justeza do projeto na sua concepção. E aí, eu olho a minha equipe toda e eu tenho vontade de agradecer todo mundo aqui, essa equipe brilhante, abnegada, essas mulheres generosas, essa comunicação aguerrida, que fica assim, às vezes, não quer sair, não quer falar, mas, enfim, todo mundo aqui muito importante. Eu não vou falar o nome de ninguém, porque senão eu vou cometer algum deslize. O Juventude no Parlamento, vocês vivenciaram ele, sabem que tem alguns objetivos centrais, né? O primeiro deles é alargar a relação dos gabinetes das mandatas com setores da sociedade civil organizada. E setores que são cruciais para a nossa mandata, especialmente diante dos compromissos que nós assumimos no período de campanha eleitoral, mas especialmente por conta da nossa convicção de que as mandatas precisam ser ferramentas funcionais, importantes para melhorar, com impacto positivo, a vida de toda a população fluminense. E o nosso desafio, como uma mandata de uma mulher trans, a primeira mulher transexual a ocupar a cadeira, que, sendo mulher trans, é negra, é de origem periférica, é da classe trabalhadora, professora, pesquisadora, da cultura, roteirista, é tentar fazer com que a nossa experiência, enquanto pessoa atravessada e militante constituída de diversos movimentos sociais, possa se materializar no sentido de ser exemplar, não é a palavra, mas de ser frutífera para a atuação da mandata. E aí nós temos, vocês sabem, aqueles que participam especialmente da mandata, os GTs, que se configuram como uma tecnologia que a gente desenvolveu para dar conta desse desafio de elaborar política pública e ações diretas para esses diversos segmentos e essas diversas áreas das atividades que foram entendidas ou construídas como prioritárias para a nossa mandata. E aí tem, por óbvio, o GT de efetivação da cidadania e conquista de direitos fundamentais para a comunidade LGBTQIA+, o GT de combate ao racismo e, portanto, negritudes, o GT de mulheres, mulheridades e emancipação, temos o GT de culturas e temos os GTs de fortalecimento das ações de mitigação do colapso climático. Temos outros GTs também, se eu não me engano, né, Chamira? Quais são os outros? Ciência e tecnologia, trabalho, economia e o legislativo,
que eu entendo que é, obviamente, um espaço de elaboração mais técnica, e o de povos de terreiro, exatamente. São muitas as áreas da atividade que a gente se esforça para cumprir, são muitos bolsões de cidadania deficitária que a Mandata tem se esforçado para estar presente e para ter incidência de impacto. O GT, eu vou começar pelo GT, que não é um GT temático no sentido de se relacionar diretamente com um segmento social, que é o GT de processos legislativos e produção legislativa. Porque, começando por ele, a gente consegue um pouco entender o desenho do Juventude no Parlamento. Esse GT tem a função de elaborar o resultado do acúmulo de pensamento e de disposição militante de todas e todos e todos vocês. Então, é a partir desse GT, na verdade, como final e não como princípio, que a gente pensa a materialidade, a concretude e a finalização das contribuições de vocês, entendendo que nem sempre um GT vai caminhar para produzir um projeto de lei específico, mas vai se esforçar e vai nos ajudar a estabelecer criativas maneiras de utilizar a institucionalidade do parlamento para ter impacto em determinada comunidade. Então, esse GT, no meu entendimento, ele se relaciona com todos os outros. E, a partir deles, vocês se munem de conhecimento para entender melhor os processos legislativos, que são um desafio técnico. Entender quando é que o projeto é amadurecido, como ele tramita nas casas, quais são os desafios que ele pode enfrentar em cada comissão, o amadurecimento do projeto até que ele chegue no plenário, depois de estar no plenário em votação, como é que ele pode se transformar e se modificar, e entender também que, apesar de a gente, às vezes, identificar como um espaço técnico, ou um conhecimento meramente técnico, é justamente esse conhecimento que também vai materializando e concretizando o resultado das batalhas políticas que a gente trava. Porque, quando um GT sai do gabinete, vai para as comissões, tramita nas comissões um projeto, sai do GT, vai para as comissões, tramita nas comissões, amadurecido o suficiente para chegar no plenário, nos 2 turnos de discussão, ele é fruto de diversas intervenções de caráter político e ideológico. Muitas vezes, eu já vi aqui, a gente tende a achar, por exemplo, que a CCJ, quando dá um parecer, é um parecer isento, absolutamente pautado na letra da lei, no caso, à luz da Constituição. E isso não se aplica de forma alguma, ou pelo menos muito raramente. Um parecer da CCJ em relação à constitucionalidade ou não de um projeto se fia exclusivamente na régua daquilo que dita a Constituição estadual. Ele é atravessado por interpretações de ordem subjetiva, política e ideológica. Mesmo que os agentes da lei façam parecer com que não, o contrário. Por isso, a importância da articulação desse GT de produção legislativa com todos os outros, para que a gente possa amadurecer coletivamente quais são os pontos inegociáveis, qual é o impacto, a razão final da gente apresentar aquela proposição. E são diversas proposições, projetos de lei, estabelecimento de prêmio, mensagem ao executivo, e todas elas têm uma função, e têm um impacto, e têm uma finalidade. E somos nós, nos GTs diversos, de combate aos efeitos do colapso climático no Estado do Rio de Janeiro, que vamos não só articular o nosso conhecimento técnico de cada uma e cada um de vocês que elabora através das universidades, da militância organizada, de diversos espaços, trazendo essa expertise e vão identificar, por exemplo, aquilo que é inegociável. E, às vezes, um ponto ou uma emenda que vem por uma comissão, pela CCJ, descaracteriza algo que, a princípio, o conjunto do plenário da LERJ identifica como irrelevante.
descartável. Mas nós aqui, e eu, no caso, que estou no plenário, já sei que aquele ponto tem implicações, às vezes, não inscritas na materialidade da lei, na sua forma de letra, mas que vão impactar num retrocesso ou numa lei que, se aprovada, tem um efeito inócuo. Então, esse é, talvez, o melhor exemplo de como funciona, de como é potente e poderoso a participação de vocês. Essa relação entre o aprimoramento da técnica legislativa e da sua relação íntima com uma visão política de luta e comprometida com diversos segmentos da classe trabalhadora. Entendida a classe trabalhadora como todas as mulheres negras, as pessoas de terreiro, enfim, as pesquisadoras, os professores e, obviamente, a população LGBTQI e PNBA+. Depois, acho que correlata, de forma correlata, o aprofundamento dos processos de democracia mais direta. E é óbvio que a gente não tem as ilusões, eu queria deixar claro aqui, aliás, negritado aqui como posicionamento, que eu não tenho ilusão nenhuma de que o parlamento, na sua forma, ele é um instrumento extremamente revolucionário. Mas ele pode ser um instrumento que fortalece a luta maior, que é a organização das trabalhadoras na sua inteira diversidade que a constituem, para desmascarar a maneira autoritária e a ineficiência da representatividade burguesa na forma do seu ordenamento jurídico. Nesse sentido, quando a gente organiza o Juventude no Parlamento, a gente tem a esperança de estar plantando uma semente que convide vocês à participação. Primeiro, desmistificando o espaço da Assembleia Legislativa. Não é um espaço a par da dinâmica corrente da sociedade. Muito pelo contrário, ainda que com as deficiências e debilidades da democracia burguesa, o parlamento é, por natureza, o espaço de participação de cada uma e cada um cidadão. E ele deve ser forçado mais e cada vez mais nesse sentido. E, quando não, a nossa atuação aqui deve servir para desmascarar, desmistificar a cortina da democracia burguesa. E não só. Quando nós somos vitoriosos, deve servir para cada vez mais demonstrar como fortalecimento dos métodos de democracia participativa, articulação direta com os diversos interesses que compõem o conjunto da classe trabalhadora, que é, por definição, a população fluminense, devem intervir para fazer o mais democrático. E, portanto, de certa maneira, desvirtuar o seu ordenamento principal, ou a maneira como ele foi entendido, a serviço da classe dominante, que eu chamo de burguesia. E eu acho que esse é o objetivo principal. Não o outro técnico ou o outro político, que é super importante. Né? Repito, produzir melhores proposições com o frescor da juventude, dos pesquisadores, daqueles que talvez nunca pensaram ou não tiveram acesso a esse espaço, e, a partir daí, produzir incidência real e melhoria concreta na qualidade de vida de diversos segmentos dessa classe trabalhadora, tendo os seus recortes bem delimitados, bem negritados. Mas, mais importante do que isso, é demonstrar como é que os limites do parlamento podem ou ser demonstrados e, portanto, desmascarados, ou servir ao nosso projeto maior, que, no meu entendimento, é a superação da distância, do
fosso que distancia a classe trabalhadora no seu conjunto diverso dos espaços efetivos de decisão. Decisão em relação à alocação do orçamento dos recursos públicos, decisão à priorização das políticas públicas que vão impactar positivamente determinados segmentos, decisão em relação ao que é urgente, o que é emergente, o que é necessário. E isso é muito evidente na nossa mandata. Então, por tudo isso, eu fico feliz de ver, viu, Chamira, o parlamento jovem, a juventude no parlamento aqui na mandata florescendo, frutificando. Eu fico mais do que feliz, muito grata por vocês terem tido a disponibilidade, a generosidade de contribuir com uma mandata que tem um compromisso irrecorrível, que é com a classe trabalhadora na sua inteira diversidade racial, étnica, política e de orientação sexual e expressão de gênero. E dizer que eu tenho a esperança de que nós continuaremos juntas, juntos e juntos nessa jornada, que é uma jornada que começa no parlamento, que não é irresponsável, que não vê o parlamento única e exclusivamente com a finalidade de denunciar os limites da democracia burguesa, mas que também, entendendo a importância desse espaço, produz diversas ações e diversos resultados para, nesse processo, de forma articulada e, por que não, sintética, melhorar, impactar a vida da classe trabalhadora. E são vocês que são mulheres, negras, população LGBTQIA+, e aqui um dado que muito me orgulha, é o programa do Parlamento Fluminense que mais tem participação de jovens LGBTQIA+, pessoas transexuais e travestis, e isso demonstra que a gente está no caminho certo, mas também de jovens que atuam em áreas estratégicas para melhoria das condições de vida da classe trabalhadora, seja a preservação do meio ambiente, seja a identificação dos mecanismos que vão evitar com que a gente avance a passos largos no colapso climático que enfrenta o Rio de Janeiro, seja em relação à superação da colocação do maior contingente populacional, que são as mulheres negras, na base da pirâmide remuneratória no Estado do Rio de Janeiro, refletindo também as assimetrias e desigualdades históricas que marcam o nosso país, seja no sentido de fortalecer mecanismos que garantam reparação histórica e cidadania para pessoas LGBTQI e PNB+, que tiveram direitos negados e espaços de efetivação dessa mesma cidadania interditados. Muito, muito obrigada a todas, todos e todes, e eu espero que vocês tomem esse espaço da nossa mandata, do Parlamento, da Assembleia Legislativa, como um espaço de cada uma e cada um de vocês, e cada um de vocês aqui. Nossa mandata segue firme, coerente, combativa, para que ela possa ser, de fato, a casa da classe trabalhadora, na sua diversidade e também na sua juventude. Obrigada. GT Educação, quem está aí? A gente vai fazer agora as apresentações, são 7 minutos para cada um falar um pouquinho do que fez. A Grazi e a Maria Aparecida. Aqui, ó. Se vocês quiserem sentar, vocês quiserem. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Grazi, sou do GT Educação, junto com a Maria, a Tayane, a Gracinha e o Roberto. Tinha também o Caio, e a gente vai falar um pouquinho do que a gente fez no nosso GT. Os objetivos do nosso programa foram 2, de fazer um mapeamento das condições das escolas, né, em relação aos desafios das mudanças climáticas, e o outro objetivo era identificar os programas e linhas de pesquisa nas universidades do Estado que já tratam
o tema do meio ambiente e mudanças climáticas. No objetivo 1, a gente fez um formulário em que a gente ia enviar para as escolas do Estado para eles responderem junto com a ADERJ. E essas foram algumas das perguntas que a gente fez no nosso formulário. Foram 62 escolas que responderam, do Rio, São Gonçalo, outros municípios. Essas foram as perguntas mais impactantes que eu selecionei para colocar nos slides. Sua escola já foi afetada negativamente por causa das mudanças climáticas? 72% responderam que sim. Se alunos ou funcionários passaram mal devido ao clima, 66% responderam que sim. Quais tipos de eventos climáticos? 43% responderam que o calor extremo. E se a escola possui um plano de emergência para lidar com situações de alagamento ou calor, 77% responderam que não possuem nenhum plano. Agora a Maria vai falar um pouquinho. Oi, pessoal. Desculpa o nervosismo, né? Mas, ainda por dentro dessa pesquisa, a gente separou um dia para poder fazer essa pesquisa presencialmente. E a gente foi no colégio da Zona Sul, que foi o Colégio Estadual Infante Dom Henrique, e a gente viu como que esse colégio ele representa boa parte das escolas apresentadas na pesquisa, que o calor extremo foi uma grande problemática, a falta de manutenção das redes elétricas, que a escola apresentava também. O diretor ele precisou se adaptar à mudança climática, precisou diminuir a questão dos horários, também pensou na questão de trabalho dos professores. Muitos alunos passaram mal por questão do calor extremo. Pode passar. E, pensando nisso, a gente viu, né, que existe uma lei, que é a lei de número 8.712, que fala sobre a questão da instalação, né, de ar-condicionados em escolas do Rio de Janeiro, e também previne a manutenção delas, que aparentemente não está acontecendo. Não tem essa lei não está sendo efetuada de forma emergência. E também tem uma lei complementar que regulamenta a redação legislativa, que dispõe sobre a elaboração, né, dessas leis que, conforme o tempo, pode ser... como é que eu posso falar? A manutenção dessa lei. E a gente viu, né, que não tem um plano de emergência climática nas escolas estaduais. Não existe isso. Isso foi uma coisa que a gente, conversando, né, com o pessoal da FAPESD, a gente viu que não tem. Não existe. A escola do Rio de Janeiro hoje, infelizmente, não é preparada para mudanças climáticas. E é um estado, né, um país tropical, e que deveria estar tendo um plano emergencial sobre mudanças climáticas, hoje não tem. E alguma pergunta? Obrigada, meninas. Abriu errado. Agora o GT Meio Ambiente. Eduardo está aí. Yuri. Acho que o Eric estava aí também, não estava? Ou não chegou ainda? Chegou. Nem a Alfa. A Alfa está viajando. Não vou falar. 7 minutos. Eu estou contando. Boa tarde a todos, eu sou Yuri, do GT Meio Ambiente, e o nosso GT ele era composto por 3 voluntários, e a coordenadora era a Dora. Como voluntários tinha a Alfa, que está viajando, não pôde estar aqui hoje, eu e o Eduardo. Basicamente, o nosso GT tinha como objetivo
criar um Conselho Popular Ecológico, né? Até porque o Estado do Rio de Janeiro, mesmo sendo um dos estados que protagonizou as questões ambientais, não só em nível nacional, mas também em nível internacional, é um estado que tem uma deficiência muito grande nessa perspectiva de trazer a população para debater sobre ecologia, né? A gente é o estado que performou na Eco 92, que foi o principal evento para desenvolver o Acordo de Paris, que é o acordo hoje que a gente fala sobre mitigação das questões climáticas, mas ainda precisamos avançar bastante em vários quesitos. E, para desenvolver esse Conselho Ecológico, a gente estabeleceu 4 etapas, né? A primeira dela, como o início de um esboço de uma cartilha. Na segunda, elaborar um manifesto, trazendo essa relevância e os principais pontos que nós gostaríamos de falar nesse Conselho Ecológico. O terceiro, que era organizar os convidados para o Conselho, e o quarto, o material para divulgação. Então, a gente começou fazendo um manual prático, onde a gente determinou quais seriam os principais temas a serem abordados. E, curiosamente, né, quando a gente fala de ecológico, de meio ambiente, a gente acha que vamos ficar restrito a falar apenas de natureza. E não, a gente viu que também era importante falar sobre desenvolvimento, os tipos de desenvolvimento, transições energéticas, né, a transição elétrica, como ela se dá, a diversificação de matriz energética. E daí, nesse manual, a gente, então, fez até um glossário sobre os principais temas para serem abordados, até para nortear o nosso conselho, e uma introdução abordando a relevância do tema. No meio desse processo, a gente também percebeu que seria muito interessante ter uma contribuição externa, e a gente convidou o pesquisador Pedro Aranha, da Coalizão pelo Clima, para dar uma palestra para a gente e adensar um pouco mais essa conversa. E é muito interessante porque, ao mesmo tempo que a gente fala de ecologia, a gente também fala de luta política, né? Racismo ambiental como um termo que a gente aqui conversa bastante, mas o aprofundamento de entender o que se dá por esse racismo ambiental, quem são essas populações que são vulnerabilizadas, né, é muito necessário, porque às vezes a gente não tem essa atenção tão latente. Pode voltar só? Então, a gente falou sobre fome, o impacto no bolso da classe trabalhadora, economias locais, importância da Mata Atlântica e atenção dentro da tese do desenvolvimento. Fala, gente. Sou o Eduardo, também compus o GT de Meio Ambiente. Agora só vou falar sobre outros trabalhos que a gente fez. A gente também fez um manifesto por um Rio de Janeiro vivo, pelo clima, pela vida e pela Mata Atlântica. Parte da nossa ideia, parte do que a gente queria conseguir atingir com esse manifesto, com todo esse programa, é trazer esse debate especificamente para os trabalhadores, para as pessoas que estão sofrendo com a nossa crise climática, que também podem ser um meio da gente conseguir evitar os maiores danos, mitigar os danos que a gente já tem e, mais importante de tudo, começar a falar também de planejamento e projetamento para a reversão disso, obviamente que não em 1, 2 gerações, mas, pelo amor de Deus, vamos pensar nos nossos netos. Pode passar. A gente tentou, ao mesmo tempo, uma abordagem mais lúdica, obviamente, traduzir termos acadêmicos que estão constantemente em discussão e sendo transformados é bem complicado. Eu acredito que a gente conseguiu fazer isso muito bem. É uma pena que a Dora não esteja conseguido participar, a Alfa também e o Eric, mas esse trabalho foi um fruto nosso coletivo, foi fruto de diversas discussões, e eu, pessoalmente, estou muito feliz com o resultado que a gente conseguiu atingir. Pode passar, por favor. Já acabou? Então, não. Desligou. A gente também construiu, junto com a Mandata, um Conselho Popular Ecológico do Rio de Janeiro. Aqui é uma lista de alguns convidados. Eu acho que pode já passar. Esse conselho, a gente teve um primeiro encontro já na Lapa, se eu não me engano, deixa eu ver, eu sou péssimo com data, foi dia 13. Foi bastante interessante. É aquela coisa, quando a gente junta pessoas da nossa perspectiva de esquerda, a gente vai ter 5 pessoas e 6 opiniões diferentes, porque uma pessoa vai acabar mudando de opinião, né? Mas esse conselho foi muito bom, diversas pessoas participaram e a gente conseguiu, na minha visão pelo menos, sinto-se livre para discordar, começar uma construção necessária, uma construção que a gente tinha que ter começado 20, 30 anos atrás, mas melhor começar agora do que não começar.
E eu acho que depois disso acaba. Então, obrigado. Eu queria novamente agradecer a Dani por ter oferecido esse espaço para a gente. Queria agradecer a Chamira por ter idealizado o projeto. Queria agradecer a Dora, que não está aqui, mas que ficou com a gente, ajudou a gente bastante, coordenou a gente como essa de mestria. E é isso. Alguma dúvida, perguntas? Eu tenho só mais um ponto. Dentro do debate do nosso grupo, fizemos todos eles híbrido, né, online, só a reunião com o Pedro Aranha foi presencial, mas nesse debate a gente viu também a importância de se produzir um vídeo. Né? Então, depois dessa primeira reunião do Conselho, desse manifesto, dessa cartilha, a gente agora vai desenvolver um vídeo para ser postado nas redes da Mandata durante o período da COP30, porque é imperativo hoje a gente ter que divulgar mais sobre isso nas nossas redes sociais, nas nossas comunidades locais, no nosso bairro, nossa vizinhança. Porque se a gente não fizer algo hoje, 2050, que é logo ali para boa parte de nós que estamos aqui, pode não existir como a gente conhece. Até um outro ponto importante foi que, durante esse trabalho, a gente acabou compartilhando eventos. E teve um evento recentemente chamado The Reality Climate Project. E esse evento a Dora até participou, a Maria também estava, e esse evento trouxe muitos dados recentes, né? E a gente vai ter, provavelmente, um Rio de Janeiro totalmente diferente entre 2050 e 2070, mas que, se a gente não fizer nada agora, não começar a ocupar os espaços de poder, não começar a discutir um pouco mais sobre as leis que estão sendo aprovadas, sobre as regras que estão sendo impostas, isso pode ser abreviado, e 2050 virá amanhã, 2030. Então, esse Conselho Popular Ecológico vem para podermos tomar um pouco mais as rédeas da condução ambiental que a gente está tendo no nosso Estado. Obrigado. Agora o GTPLs, Denis. Boa tarde, meu nome é Denis Peralta, eu faço parte do GTPLs e Ordem do Dia. E, pode passar. Inicialmente, a gente ficou responsável pela análise comparativa da legislação existente sobre tarifa social de manutenção de esgoto e acesso à água, especificamente na região Sudeste, porque, de acordo com o CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, o Estado do Rio de Janeiro, por estar no regime de recuperação fiscal, ele não pode oferecer determinados benefícios fiscais para a população. De início, a gente era 3 voluntários, eu, o Alexei e a Evelyn. O Alexei não está aqui hoje, a Evelyn ela teve que sair depois de um tempo. Pode passar. Nós fizemos a divisão da análise dos dados legislativos por Estado, aqui na região Sudeste. Eu fiquei responsável pelo Estado de São Paulo, o Alexei ficou responsável pelo Estado do Rio e de Minas. Eu consegui analisar ao todo 8 projetos de lei, mas também eu não me restringi somente ao Estado de São Paulo, eu também fiz uma busca em outros estados, especificamente no Ceará, na região Nordeste, em que eu analisei um projeto de lei, que já virou lei, né, na verdade, que tratava sobre a tarifa social de manutenção de esgoto e fornecimento de água para as USPR, que são as Unidades Sociais de Produção de Refeição. Pode passar. Então, eu fiquei com esse projeto e o Alexei ficou com um projeto de lei do Estado de Minas que tratava sobre a tarifa social para as pessoas gestantes em situação de vulnerabilidade social. Em relação a esse PL,
ele trata, que eu analisei sobre as unidades sociais produtoras de refeição, ele fala basicamente que fica concedida a isenção para as USPRs que fornecem alimento para a população que está em situação de vulnerabilidade socioeconômica no Estado, né? E eu adaptei aqui para a realidade fluminense. Pode passar. Nós fizemos a elaboração de um relatório preliminar e também a gente comparou as outras legislações em que cada um analisou. Tinha legislações sobre a isenção para templos religiosos de qualquer religião, tinha legislações de tarifa social para determinadas fundações de ensino, fundações públicas, entre outros. Ao fim, a gente também a gente elaborou uma espécie de rascunho de projetos de lei para que fosse apresentado para a mandata. E o Alexei ele teve esse PL sobre a tarifa para gestantes e eu elaborei o PL sobre as USPRs, que foi publicado no dia 6 de agosto. É isso. Microfones aqui, ó. Vocês podem, se quiser sentar, pode sentar também. Chique. Senta lá. Senta na outra, usa pra cá. Eu por último. Não, pula pra lá. Boa tarde, gente. Eu sou Eduarda, do GT Negritude Mulheres. O nosso objetivo foi investigar o aluguel social, né? Primeiramente, quero agradecer às nossas coordenadoras. Elas foram imprescindíveis para a gente conseguir avançar nesse projeto. Eu tenho certeza que todo mundo saiu impactado dessa construção que a gente teve. Foi muito lindo, foi muito mágico. A gente conseguiu se conectar de uma forma muito linda. Então, eu vou começar falando sobre o que nós investigamos. Foi o aluguel social em Petrópolis. A gente teve essa ideia, vendo as notícias, de como foi o desastre, a tragédia de 2022, que teve o deslizamento no Morro da Oficina. E lá morreram muitas pessoas ficaram desabrigadas durante muito tempo. E dos nossos métodos para investigar foi a pesquisa de campo. Eu acredito que foi assim, a parte mais importante da gente conseguir entender de fato, para a gente não ficar preso à reportagem, a fotos, e a gente conseguiu ter essa imersão no campo, e foi impactante. Todo mundo saiu de lá, assim, no final do dia a gente voltou assim, em choque, porque era muito maior do que a gente estava imaginando. E aí o aluguel social, vou explicar para vocês, é uma política de assistência habitacional, que as pessoas que sofrem em deslizamento, de desastres, né, perdem suas casas, elas recebem um dinheiro do governo, que é basicamente para conseguir elas pagarem aluguel, né, porque essas pessoas ficam sem casas, às vezes sem trabalho, porque foram impactadas de uma forma tremenda e ficam sem lugar para ficar seguras, né? E aí a gente chegando lá no Morro da Oficina, a gente foi em 2 locais, na Castelânia e no Morro da Oficina. No Morro da Oficina foi onde teve o deslizamento, que saiu em todos os noticiários em 2022. E são tragédias que a gente percebeu, por meio de notícias, que eram anuais. Todo ano tinha alguma grande tragédia e eram nos mesmos locais, e de forma devastadora. A gente chegou lá, a gente viu que o valor do aluguel social não era compatível com o custo de vida de Petrópolis, né? Que a cidade imperial é um lugar muito caro. E quando essas pessoas recebiam esse dinheiro do aluguel social,
elas ou ficavam nas encostas, né, ali onde já haviam esses desastres, né, nas comunidades, e elas não tinham locais seguros e próximos do trabalho para permanecer. Ou então elas iam para um local que era 1 hora de distância do centro, que era onde elas trabalham, tem as escolas dos filhos. Então, isso foi uma das primeiras problemáticas que a gente identificou. O segundo problema que a gente teve foi a ausência de dados. A gente não conseguiu dimensionar quais eram as pessoas que eram beneficiadas pelo aluguel social, por uma questão que o governo não se importou em investigar quem são essas pessoas, se são mulheres, se são negras, se são mães, quais eram o estado dessas pessoas, né? E também a gente está produzindo um indicativo por meio de dashboards e análise de dados para conseguir identificar quem são essas pessoas que estão sofrendo, para a gente conseguir dar um rosto, para a gente conseguir dar uma importância e saber quem são elas, em qual estado e como que elas estão, né? E, por meio de pesquisa na internet, a gente conseguiu achar um projeto do governo nacional que classificou Petrópolis para ser uma das cidades que foram selecionadas para ser beneficiadas com investimento e recursos para conseguir estabelecer contenções de encosta, para conseguir fazer esse investimento na segurança de Petrópolis. E agora, uma parte mais pessoal, a minha experiência no campo. Como eu sou cientista social, atualmente estou na graduação, é muito normal a gente estudar o que é a pesquisa de campo, como que ela se dá, como que você faz, mas a pesquisa de campo em si, ela é muito mais do que você chegar lá e descobrir o que está rolando. É muito mais de você se conectar com o campo, você saber quem são aquelas pessoas e você ficar motivado a estudar cada vez mais, a pesquisar, para conseguir mudar a realidade dessas pessoas. E acho que, depois desse projeto, eu sou uma pessoa totalmente diferente. Eu consegui aprender muita coisa que não se prende aos textos, né, à literatura, que é muito limitante. Então, a gente ter a oportunidade de ir lá conhecer e ter o contato com pessoas que sofreram, que têm traumas, foi assim muito importante para mim. Agora eu vou passar para a Alicia. Isso porque ela estava nervosa. Boa tarde, gente. Meu nome é Alicia Lima. Eu também compus esse GT, mas que a gente gosta de dizer que a gente se tornou uma família, porque a nossa ligação foi incrível. A Zusa terminou compartilhando a experiência pessoal dela, mas eu dou início à minha fala com a minha experiência pessoal, porque quando eu me inscrevi no GT, quando eu me inscrevi no projeto no Juventude, foi para me desenvolver melhor nos assuntos de políticas públicas, também na questão de racismo ambiental, da COP30, que eu estava muito envolvida. No ano passado, eu estive em Belém, em um outro evento, em outro congresso universitário. Então, eu vi o que estava acontecendo, as modificações que foram feitas, né, para receber esse evento, esse grande evento, mas que no dia a dia é completamente diferente para a população que mora lá. Então, quando eu chego aqui no GT, o GT ele fala assim: nós vamos conseguir fazer uma visita de campo para estudarmos e analisarmos as questões que aconteceram sobre as catástrofes climáticas das chuvas que afetaram Petrópolis. Isso me pegou muito no meu familiar. Eu tenho uma grande parte da minha família que mora em Petrópolis, que mora naquela região serrana e que foram muito afetados por essas chuvas. Pessoas essas que receberam, sim, desse auxílio, mas com muita dificuldade. Nós não podemos ter a resposta e o testemunho dessas pessoas, porque são meus parentes que já eram bem mais velhos e já faleceram, mas que quando eu chego, quando eu percebo que eu estou fazendo parte desse projeto, dessa visita de campo, não é só uma visita para falar e desenvolver mais um projeto, mais uma importância, mas é uma devolutiva para a minha família, uma devolutiva para esse momento. Eu chegar para eles e falar assim: vocês não foram esquecidos. Tanto para a minha família, tanto para aquelas pessoas que estavam lá, né? Durante a nossa visita, nós nos debruçamos com uma mulher que estava indo voltar no terreno da sua casa para saber como estava, mas ela chegou e ela disse que a gente poderia gravar o depoimento dela, mas depois ela pediu assim: tem como não postar no momento? Porque ela estava alcoolizada. E uma das frases que ela disse que mais me impactou foi: eu não consegui vir visitar a minha casa sóbria, porque é uma violência muito grande, foi uma coisa muito difícil que nós sofremos. Então, com todo esse histórico, tanto pessoal, mas esse trabalho maravilhoso que nós fizemos naquele dia, que não ficou só para aquele dia,
né? Porque um dos nossos resultados foi o desenvolvimento de cartilhas, né? Que é onde a gente vai falar, a gente vai destrinchar melhor sobre o que nós fizemos lá naquele dia, nós vamos divulgar folders e cartilhas, mas também vamos ter uma audiência pública que vai ocorrer no mês de setembro, no dia 19, onde a gente vai estar lá para dar voz a essa população, para dizer mais ainda, vocês não foram esquecidos, vocês estão sendo vistos, nós não vamos deixar passar em vão. Até mesmo estamos na construção de projetos de leis municipais e estaduais, né, em parceria com a professora vereadora Lívia, que é uma grande aliada da mandata da Dani e que é incrível essas conversas que a gente tem tido e foi uma experiência maravilhosa. Ai, gente, primeiramente, boa tarde. Eu queria dizer para vocês que estou muito gratificada em fazer parte desse GT. Eu entrei pretensiosa, já faço parte da militância feminina, acompanho a mandata desde quando ela iniciou essa candidatura, lá atrás, a primeira. E fazer parte foi essencial para mim poder conhecer como é no dia a dia do parlamento, porque é muito fácil a gente ver por fora, a gente julgar, mas a luta diária é diferente quando chega aqui. E conhecer essas pessoas aqui formidáveis, as pessoas que nos ministraram, assim, nem sei, inenarrável. Muito obrigado. Eu e o Gregoire, a gente ficou responsável no nosso GT pelos dados desse aluguel social que eram pagos a essas pessoas que sofreram essas enchentes. A gente teve várias em Petrópolis, 1988, 2022, a de 2023, nesses morros da oficina, foram drasticamente, onde a maioria eram pessoas LGBTQIA+, eram pessoas mães solos, só que isso o governo não expõe dessa forma. Ele bota de uma forma muito branda para que a gente nem consiga ter acesso a essas informações. Então, a gente fez um dashboard dessas informações. E o valor do aluguel, vou dar um exemplo para vocês. Eles fornecem a uma família que tenha 7 pessoas R$800, num local que um aluguel no mínimo é 1.500. Então, como uma pessoa que está em uma situação de vulnerabilidade, não tem nada, porque ela conseguiu perder tudo, até a sua moradia ou qualquer coisa que tinha, vai conseguir sobreviver nesse local. Então, a gente fez todo esse estudo, teve o estudo de campo, e isso foi uma forma muito impactante para o nosso GT, porque a gente tem que lutar por essas pessoas. É muito fácil a gente ir hoje em Petrópolis, ver tudo lindo e maravilhoso na rede social, toda a branquitude, não aqui dizendo de questão de preconceito, tá? Porque eles expõem de uma forma que lá não há negro, mas 85% da população, posso até dizer que mais 95%, na verdade, é negro. E a gente não vê. Se você for no centro de Petrópolis ou nas cidades mais próximas do centro, a gente não encontra negritude, que é a maioria da população. E eu vou deixar o Gregório falar, gente, que eu fico emocionada, fico nervosa de falar para vocês. Agradecer a todos que complementaram o nosso GT, todos a mandata assim, essencial, e é isso. Obrigada. Boa tarde, gente. Obviamente, eu não sou brasileiro, eu sou africano, do Benin. E eu me inscrevi nesse projeto do GT Negritude e Mulheres sem saber que a gente ia visitar Petrópolis, porque a minha pesquisa de mestrado é sobre a necropolítica. E eu estava pensando visitar Petrópolis, onde aconteceu essas tragédias. Aí, quando eu entrei, como se chama? A Carla, né, anunciou que a gente ia fazer uma pesquisa, a gente ia fazer uma visita, né, de campo em Petrópolis, onde a gente vai visitar os campos que foram afetados pelas tragédias. E eu chamo isso de necropolítica, né, emprestando a palavra do autor camaronês Achille Mbembe, onde ele fala que o governo produz uma política de morte. E eu chamo isso de necropolítica porque o fato de esperar as tragédias acontecerem antes de tomar decisões é necropolítica. O fato de negligenciar, né, esquecem essas pessoas, porque são pessoas descartáveis, pessoas que não prestam, pessoas que não precisam de atenção, porque são negras. Então, depois da visita, eu chamei isso de necropolítica e eu coloquei na minha pesquisa, né, que eu estou escrevendo. Então, foi muito importante para mim esse GT de negritude e mulheres.
e eu faço uma ponte com a África, porque a minha pesquisa é comparar como se manifesta a necropolítica aqui no Brasil e a África. E a África, basicamente, quando você compara, você vê que é a mesma coisa, se manifesta do mesmo jeito, né? Eles querem matar as pessoas pretas são sempre injustiçados, sei lá. Então, esse projeto foi muito maravilhoso e eu gostei pra caramba, né? Foi também importante, né? Porque diminuiu para mim, como dizer, eu estava pensando como eu ia para Petrópolis, né? Porque vai ser muito gasto, chegar num local tem que ter uma guia. Então, esse projeto foi muito importante para mim. Muito obrigado. Boa tarde, gente. Tudo certo? Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito a mandata da Unibalb, a Chamira, minha ex-veterana da Unirio. Vou começar me apresentando. Eu sou o Theo Souza, eu sou estudante de Ciência Política, estou no 7º período da Unirio. E eu acho que esse espaço aqui ele é essencial para promover não só a inclusão, né, de pessoas jovens, de pessoas de diferentes classes sociais, diferentes gêneros, mas também é um espaço para que a gente possa contribuir com a pesquisa acadêmica, um processo de politização. Então, eu acho assim, é muito gratificante poder participar desse projeto. Eu sou uma pessoa não binária, trans, LGBT, sou morador da Zona Norte e eu sou a primeira pessoa da minha família a entrar na universidade, estou um pouquinho nervoso. Enfim, aí eu vou deixar a Maria se apresentar. Olá, eu me chamo Maria Fernanda Arraes, também sou estudante de Ciência Política da Unirio, o Theo é meu veterano também, ele que, na verdade, que me trouxe aqui para o Juventude do Parlamento. A Sara também é minha veterana, os dois são meus veteranos. Acho que a fala do Theo foi sensacional, não tenho muita coisa para agregar, mas eu acho que realmente é muito importante a gente estar aqui falando sobre trabalho. Minha mãe é funcionária pública, ela é professora, então também é professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro, e a gente tá nesse trabalho aqui verificando justamente como é a vida desses trabalhadores aqui no Rio de Janeiro, no solo carioca. E então, para mim, foi muito especial fazer esse trabalho, sabendo que minha mãe enfrenta isso todos os dias. Meu pai, que, enfim, não tem emprego fixo, mas que, enfim, trabalha exposto ao sol, exposto à chuva. Mas é muito importante a gente ter essa quantificação, porque a gente viu, né, ao longo da nossa pesquisa, que não temos muito. Boa tarde, gente. Eu me chamo Sara, e, como já foi dito, eu também sou da Unirio. Eu estudo Ciência Política. E essa experiência, essa oportunidade do projeto foi essencial, porque esse contato tão direto, tanto com a parte de legislação, mas principalmente o contato com o trabalhador, tão direto, eu acho que eu não teria em outro lugar. Então, para mim, foi assim, muito importante, principalmente porque a gente foi muito bem orientada pela Chamira e também pelo próprio pessoal do Gabinete de Economia e Trabalho. Eles foram extremamente atenciosos com a gente, enfim. E, para mim, como estudante, isso é uma oportunidade que não tem preço. Muita gratidão a todo mundo que fez parte disso. E eu, com certeza, vou levar isso para as outras pessoas que também estão lá na Unirio, principalmente por conta do tema, né, que é o meio ambiente em ano de COP30.
E a gente viu a discrepância, então, como uma outra pessoa comentou, as reformas que estão sendo feitas em Belém, mas os trabalhadores, principalmente aqui do Rio, eles continuam sofrendo, nenhuma mudança é feita, pensada nas pessoas que moram aqui. Enfim, mas foi muito rico a minha participação aqui. Muito obrigada. Então, vou começar falando sobre qual foi o objetivo do nosso projeto. A Chamira, junto com a Dora, na verdade, também, que não pôde estar aqui presente, elas duas juntaram a gente com o objetivo da gente investigar como que o calor extremo ele afeta a vida dos profissionais na cidade do Rio de Janeiro, porque, como a gente sabe, as mudanças climáticas afetam áreas, né, específicas, e o Rio de Janeiro é uma das cidades que agora está ficando extremamente quente, inclusive no ramo global. Ela entrou no ramo global de uma das cidades mais quentes devido às mudanças climáticas. Então, a gente queria saber como é que essa mudança, o que isso afeta no trabalhador que precisa se locomover na cidade, que precisa, talvez, trabalhar na rua, né? Como é que ele muda a sua rotina, como é que ele se adapta, se ele tem algum tipo de ajuda para se manter na rua, se tem acesso à água, enfim. Bom, a metodologia utilizada, nós formulamos perguntas que tinham como objetivo entender como era a rotina de fato desse trabalhador, saber como é que ele ficava no dia a dia dele, de onde ele era, onde ele trabalhava, se ele trabalhava em um ambiente externo ou interno, se ele tinha acesso à água. A gente queria saber exatamente como é que esse trabalhador ficava no dia a dia, sabendo que no Rio de Janeiro temos quase todos os dias de calor extremo. Então, mesmo que ele trabalhasse num ambiente fechado, ele era exposto ao sol, talvez no caminho, no ônibus, no transporte. Então, a gente também formulou essas perguntas tentando entender como é que funcionava a rotina desse trabalhador. E a gente aplicou a aplicação dos métodos e coleta de dados. A gente fez essas perguntas em diferentes pontos da cidade, mas em pontos estratégicos, visando atender o máximo de trabalhadores possíveis. Então, a gente escolheu a saída do metrô da Uruguaiana, do metrô da Carioca, do metrô de Botafogo. Nos separamos em duplas. Eu e Sara, inclusive, estivemos juntas na maior parte dos dias. Nos separamos em duplas e buscamos, nessas perguntas, ter o cuidado de ver como é que o trabalhador se sentia em relação a essas mudanças climáticas. E eu acho que é importante a gente ressaltar que teve uma sensibilidade muito grande nesse processo, porque é difícil você perguntar sobre a rotina de um trabalhador, né? Talvez é difícil você tentar entender o que aquele trabalhador está querendo dizer, ou que ele entenda também qual era o nosso objetivo. Então, essas perguntas foram feitas justamente para que a gente visse, enxergasse esse trabalhador, não só como trabalhador, mas também como pessoa que estava ali vivendo e que sendo exposta diariamente ao calor, às mudanças do clima, né, do Rio de Janeiro, então, como eu havia dito, que são extremas, são muito importantes a gente verificar como é que essa pessoa se sente, não só fisicamente, mas mentalmente também. A gente sabe que isso afeta a saúde desses trabalhadores. Então, a gente também quis perguntar para eles, e como é que está a sua saúde mental? Não de uma forma direta, mas, por exemplo, como está a saúde do seu sono, como é a sua saúde física, se você tem alguma queixa relacionada a dores de cabeça, enfim. Não só olhar o físico desse trabalhador, e sim olhar ele como pessoa, né? Ele, ela, ele, como pessoa, e entender que ele está ali exposto diariamente. Bom, a gente fez como a Maria falou, a gente fez essa forma de coleta de dados, principalmente por duas formas. Vocês vão ver no outro slide sobre o formulário online, que a gente já chega lá, mas a gente começou fazendo entrevistas pessoalmente, e a maior parte do desafio dessas entrevistas foi entender qual era não só o perfil do trabalhador, mas quais eram as suas principais dificuldades que os trabalhadores enfrentam no dia a dia com relação às principais dificuldades afetadas pela mudança climática. E a gente sabe que o Rio de Janeiro, ao longo dos últimos anos, tem ficado muito mais quente e muito mais seco também. E, além disso, a gente sabe que não só o calor, mas o Rio de Janeiro também é afetado por, a gente chama de bombas de chuva, e essas bombas de chuva, às vezes, caem 10, 20, 30 milímetros por hora,
e as regiões que são periféricas, regiões sofrem deslizes, alagamentos. Então, como aconteceu em Petrópolis também, né, esses incidentes acontecem também aqui na metrópole do Rio de Janeiro, e acontecem muitas mortes também. E a experiência da entrevista, para mim, foi assim muito impactante, não só de conversar com diferentes pessoas, diferentes perfis, que a gente, às vezes, né, tem na nossa vivência, pessoas que nos atendem, pessoas que nos ajudam, mas que a gente não percebe, não sabe qual é a história por trás daquele rosto que está atendendo a gente, que está prestando um serviço. Né? A gente não sabe o que a pessoa está passando, qual é a jornada de trabalho dela. E esse é um dos principais pontos. Eu, pessoalmente, eu gostei muito da experiência de entrevistar e fazer essa pesquisa de campo, porque na ciência política a gente tem uma aula de metodologia, e poder aplicar essa teoria na prática foi muito gratificante. E, além disso, a gente formulou a gente fez um formulário online, como a Maria falou, tendo em vista, né, tendo em consideração a sensibilidade das perguntas. Na metodologia de pesquisa, a gente consegue formular perguntas que você consegue retirar, você consegue se informar sem necessariamente fazer uma pergunta direta, né, como a Maria falou, por exemplo, da questão da saúde mental. E uma das coisas que a gente observou, principalmente, foram trabalhadores que não tinham... pode passar o próximo. Que não tinham acesso a locais de hidratação, pontos de hidratação. Então, eu, por exemplo, entrevistei um funcionário de rede de fast food, um jovem da minha idade, que estava numa jornada de trabalho de 6x1, e ganhando um salário mínimo, né, e ele não tinha acesso à água livre. Toda a água que ele consumia durante o dia, ele tinha que pagar do seu salário, que já era, né, um salário miserável, né? Então, outros pontos que a gente descobriu foi a demora no transporte público, a falta de linhas que passam constantemente, e as pessoas, a gente sabe, né, muitos de nós pegamos os ônibus e esperamos em pontos que às vezes não tem cobertura, então a gente fica na chuva, fica no calor extremo, e assim, pessoas que trabalham no meio aberto, pessoas que trabalham com comércio local, muito dos comércio de varejo, são pessoas que estão ali na linha de frente, sabe, sendo afetadas pelo calor extremo intenso. E não tem espaços para descanso. Então, a gente sabe que a política do Rio de Janeiro e a política do Brasil, em geral, correlacionada a planejamento urbano, ela tem se tornado uma política de planejamento urbano muito hostil, um planejamento urbano que expulsa as cidades colaborativas, que expulsa as pessoas em situação de rua, que tem uma política higienista, que tem uma política que não quer que seja visto, entre aspas, os problemas da cidade, né? Porque é muito mais fácil você expulsar pessoas em situação de rua e tirá-las da cidade do que você resolver o problema de habitação, né? E, de fato, auxiliar essas pessoas que estão em vulnerabilidade social. E, obviamente, as jornadas longas. A gente tem tido um debate muito grande no país sobre pelo fim da escala 6x1, e é uma jornada que a maioria das pessoas, a maioria dos trabalhadores estão enfrentando hoje, ganhando um salário mínimo. E essas jornadas, então, vocês percebem a importância da interseccionalidade desses assuntos. Então, o meio ambiente, o GT de meio ambiente, o GT de cultura e o nosso GT, a gente consegue entender como a economia política, por exemplo, se relaciona com esses temas do dia a dia, porque na academia, na universidade, a gente está discutindo teoria, está discutindo autor, mas a gente não vê na prática, a gente não tem, às vezes, essa correlação, né? Por que eu tenho que pegar um transporte que não tem ar-condicionado, o ponto não tem
cobertura para sombra, eu tenho que pagar caro numa garrafinha d'água. E a gente entende, a partir dessa experiência que a deputada Dani elaborou com a Chamira e a Dora, a gente consegue correlacionar a teoria com a prática e entender a relevância de que a economia política e a formulação de políticas públicas, como isso afeta na nossa vida, no dia a dia, como trabalhadores, estudantes, e esses 4 eixos que a gente achou das respostas mais comuns, a gente consegue formar um cenário em que os cariocas e a população fluminense não têm acesso à água fácil, tem um transporte muito demorado, é um transporte em condições precárias e muito caras. O transporte público é caro no Rio de Janeiro, e não tem uma política pública de planejamento urbano, até no próprio plano diretor do Rio de Janeiro, você não tem uma implementação de espaços colaborativos, espaços verdes. Onde eu moro, na Zona Norte, na Pavuna, se tiver 2 árvores numa região de 10 quilômetros, é muito. Sabe? Então, são essas características que excluem a classe trabalhadora e os estudantes periféricos e muito da população que está nessa situação de espaços culturais, de uma qualidade de vida, de espaços de acesso à cultura. Eu, por exemplo, só comecei a frequentar teatro, balé e etc., quando eu vim para a universidade, porque antes isso não tinha nenhum acesso, eu não tinha nenhum acesso onde eu moro. Então, vou passar para a Sara, só passa para mim, Chamira, por favor. Sim. Mas eu queria deixar esse debate para vocês levarem para casa e pensar, e especialmente os jovens aqui que também estão estudando, não só na universidade, mas também no ensino médio, porque é importante a gente relacionar o estudo, o livro, com a prática. Então, a gente sempre, quando pega um transporte ruim, quando ganha um salário ruim, quando tem dificuldade no dia a dia, a gente, às vezes, não entende o porquê. E eu falo de forma contundente e concreta. A nossa qualidade de vida está ruim porque isso é um projeto político. Como a Dani falou na fala inicial dela, isso é um projeto político da classe burguesa, isso é um projeto político da classe dominante, que detém os meios de produção, e que a gente não é representado, né? Então, a Dani é a primeira mandata que me representa como pessoa trans. E a gente não se sente representado no Congresso, é um Congresso que não representa. Então, por que, por exemplo, a bancada do BOI, do agronegócio, tem mais de 300 deputados e não tem uma bancada dos professores, não tem uma bancada dos universitários, né? Então, eu queria deixar esse debate para vocês levarem para casa e toda vez que vocês se questionarem por que a condição de vida de vocês não está satisfatória, por que vocês não têm um acesso ao transporte, não têm um acesso à cultura perto de onde vocês moram, tem que pegar um metrô de 1 hora, um trem de 2 horas para poder ir num teatro, numa palestra, vocês têm que ter em mente que isso é uma condição política, não é só uma condição individual. Isso é uma condição política, é um projeto político, e ele tem que ser enfrentado, ele tem que ser representado por mais pessoas como a Dani nesses espaços políticos do legislativo, do executivo. Então, é isso. Muito obrigado, e eu vou passar para a Sara agora. Bom, então, o Theo já falou praticamente a grande parte, né, da nossa intenção. Mas também é muito importante a gente frisar que a gente teve todo um preparo para a gente poder realizar essas entrevistas, poder realizar o questionário com os trabalhadores sem que a gente ofenda ninguém, mas ainda assim a gente consiga as informações. Porque a nossa intenção nunca foi intimidar, não é intimidar os trabalhadores, mas sim pegar essas informações para a gente ter menção do quanto eles são afetados, para aí sim exercer uma política pública, exercer uma lei, botar uma PL, enfim. A gente, no momento de entrevista, a gente teve contato com realidades que a gente nunca imaginou. Então, a gente conseguiu ver de perto, entender de perto a hostilização do trabalhador nesse momento de crise climática. Eu conheci um servidor que ele era vendedor de loja, auxiliar de loja, e que, onde era a área dos clientes, tinha climatização perfeita, mas o descanso deles não tinha ar-condicionado nem janela.
Então, eles ficavam lá cozinhando enquanto almoçavam. Então, eles tinham que escolher aonde eles iam comer, porque se eles colocassem onde o patrão eles estavam, eles iam ser completamente cozinhados no local. Ou então eles teriam que ir para fora do estabelecimento onde eles trabalham para poder ter dignidade enquanto comem. Não tinham acesso à água, não tinham acesso à arborização, à janela, mas, enquanto isso, os clientes estavam comprando, eles tinham um acesso climatizado. Enfim, foi bem impactante. E todo esse momento esse contato que a gente teve foi muito enriquecedor para nós, como estudantes de ciência política, principalmente, e até para conhecer esse processo da realização das PLs, porque a gente precisa entender que o tamanho do impacto disso na vida das pessoas, e é por isso que elas são criadas, enfim, foi maravilhoso. Muito obrigada. Obrigado, gente. Boa tarde, gente. Nossa, que altíssimo. Mas, licença para chegar. Eu sou a Maia, eu componho o GT LGBTQIAPN+. Antes de iniciar minha fala, eu quero saudar a presença de pessoas trans, travestis e NBs que estiveram aqui presentes, principalmente pessoas negras e indígenas, né? Porque eu acho que o nosso trabalho consiste em atravessar e dialogar com as nossas especificidades, as nossas individualidades, e o nosso trabalho dialoga muito com a vida, né, a produção de vida que pessoas trans, negras e indígenas vêm produzindo há muito tempo, né, porque por muito tempo esperava-se que a gente se posicionasse perante a morte e não que a gente se posicionasse perante a vida. Então, eu quero agradecer também aos nossos coordenadores, ao Gabi João, que está rindo a beça ali, ao Isaac, pelo trabalho, pelo cuidado, pela valorização da nossa individualidade também, porque nunca esperou que a gente fosse formatados por alguma regra de etiqueta, né, seja na nossa linguagem, no nosso saber, né, no nosso conhecimento. Vou passar para o meu amigo Patrick, que está aqui também junto comigo, assim como a Lu, também, que esteve no nosso GT, e o Rafa, que não pôde estar presente hoje. E é isso.
Oi, agora sim. Oi, gente, boa tarde. Sou Patrick, junto com a Maia, com a Lu e com o Rafa, compus o GT LGBT também. E começando um pouco a nossa apresentação, a gente teve a missão de fazer um PL sobre a transfobia ambiental e, mais especificamente, como combatê-la. E eu acho que um dos nossos primeiros desafios que encontramos foi justamente entender o que é a transfobia ambiental. É um termo relativamente novo, mas os impactos que ele tem na vida das pessoas trans, que não vivem nos grandes centros, que não têm acesso à cultura, que não têm acesso à água, que não têm acesso a saneamento, a moradia digna, eles são sentidos desde sempre. Então, a gente começou a partir de uma pesquisa do que é este termo, quem está falando sobre ele, quem está cunhando ele. E a gente chegou em algumas entidades, associações, pessoas. Tivemos encontros com duas delas, a Débora Sabará, da Associação Gold, que fez o primeiro seminário sobre transfobia ambiental, e o Atos Souza, que é um ativista, articulador social também do movimento trans. Então, a nossa pesquisa começou daí, mas perpassou muito, foi muito além do ficar só no termo, né, só na palavra. E sim, a gente foi atrás do que os impactos do foi e dos impactos no dia a dia de quem sofre da transfobia ambiental, né? Eu acho importante a gente mencionar, né, que acho que como o Patrick citou antes, né, a transfobia ambiental é um termo que pode ser relativamente novo, mas acho que quando você é uma pessoa trans, você sente isso, assim, sobretudo em contexto urbano. Você percebe como existem muitos atravessamentos, como o racismo, que é essa grande arquitetura que, inclusive, desenvolve a transfobia ambiental. Né? Então, acho que é por isso que eu faço esse reforço de reafirmar esse debate, né? Racializar esse debate. Também pensar como a gente teve esse desafio, né, semântico de pensar, né, enquanto um GT composto majoritariamente por pessoas trans, como a transfobia ambiental ela é organizada, como ela atravessa o nosso cotidiano e como ela é parte, né, do nosso cotidiano. Então, pensar em transfobia ambiental e justiça climática também não é só sobre pessoas em situação de vulnerabilidade, como pessoas em situações de rua, mas também pensar em pessoas trans em quilombos, pessoas trans em contexto de aldeamento e também de retomada no contexto urbano. Então, esse trabalho foi muito potente, muito bonito, né? Então a gente se organizou com a Débora e o Atos, né, para a gente pensar mesmo como essas OSCs, né, que são as organizações da sociedade civis, elas têm se organizado para construir práticas, né, de enfrentamento à transfobia ambiental. Né, o Atos ele dialoga muito com a questão do Sul, né, as enchentes que aconteceram lá. Então, ele faz o seu trabalho de cuidado e de acolhimento de pessoas trans nesse território. A Débora dialoga muito com o trabalho dela no Espírito Santo, né, junto com a Associação Gold, que é onde ela coordena. Então, foram encontros muito potentes, né, para a gente entender como, num contexto nacional, essas OCS têm se mobilizado e se organizado para trabalhar a questão do transfobia ambiental e levar os nossos corpos para esse debate. Né? Então, nesse caminho, a gente teve o trabalho de construir um projeto de lei. Né? Então, dentro desse trabalho, uma minuta prévia para que a gente entendesse como poderia ser construído. O Isaac orientou a gente, assim, muito, assim como o Gabs, nesse processo de pensar como seria esse projeto de lei. Né? Então, a gente pensou em coletivo como esse trabalho, se ele seria dado de forma geral ou específico, né, para a população trans e travesti. A gente chegou nesse consenso de construir um projeto, né, que é a política estadual de abrigamento digno para pessoas trans e travestis do Estado do Rio de Janeiro.
Então, a gente entendeu que seria uma necessidade mesmo de construção e voltar esse tema para pessoas trans e travestis, e não de forma mais ampla, né? Até porque existem muitos trabalhos que estão sendo feitos para a comunidade LGBTQ, mas poucos são pensados para pessoas trans, travestis e NBs. Né? E a gente sempre esteve no fronte dessa luta, né? O movimento organizado de travestis, de transmasculinidades e não binariedades sempre existiu, sempre falou sobre esse tema, mas poucos espaços dialogavam com as nossas vivências. Então, acho que esse foi um momento muito importante para a gente. Assim. Sim, e foi difícil também, quando a gente estava na reunião com o Isaac, decidir o que a gente ia fazer a partir dessa nossa pesquisa, porque o tema é amplo, as possibilidades de enfrentamento são mais amplas ainda, e a gente ficou assim, e agora, o que a gente faz? Realmente foi um ponto que a gente parou e ficou 5 minutos em silêncio pensando, e aí, qual é a melhor estratégia? Porque a gente tem que pensar em estratégias também, quando a gente pensa em políticas públicas. E a gente decidiu pelo abrigamento digno para pessoas trans e travestis, com um cuidado intersetorial, interseccional, olhando sempre para o cuidado integral e reinserção social também dessas pessoas que vão passar por este abrigamento. Então, a gente pensa em saúde mental, a gente pensa em saúde da família, a gente pensa em reinserção no mercado de trabalho formal, que ainda é uma pauta muito difícil para a população trans e travesti. A gente ainda é empurrado muito para essa margem, para trabalhos à parte, sem seguridade de direitos, de uma possibilidade de uma aposentadoria digna para a gente. É uma coisa que a gente sempre comenta, que, se não nós, quem vai falar sobre isso? Quem vai pensar nas nossas aposentadorias? Quem vai pensar nas nossas velhices trans? Quem vai pensar nas pessoas que estão agora na luta e vão servir de exemplo para a juventude trans, que também está aí, nós fazemos parte delas, e a gente sempre olha para as nossas ancestralidades, para as nossas transcestrais, que a gente gosta de chamar, e aprender muito com elas, mas é também pensar em como a gente vai chegar nessa idade, a gente poder passar o conhecimento nesse sentido. E o projeto de lei veio muito em pensar em como abarcar o máximo de proteção e dignidade possível dentro ainda do foco principal da justiça climática. A gente pensou num abrigamento temporário com a equipe que forma o abrigo, sendo majoritariamente pessoas trans. A gente usou até o termo transorientado para falar disso, dos profissionais que vão atender, receber e recepcionar essas pessoas abrigadas. Pensamos também em alimentação com alguns recortes das pessoas, o direito das pessoas escolherem o que vão comer, não serem incutidas, é isso que você tem para comer, é isso, não, sempre pensando na nutrição, pensando no desejo, né, que às vezes a gente é negado isso, às vezes a gente tem que aceitar o que nós não dá, não, mas nós temos desejos, nós temos que vivê-los, isso faz parte da saúde mental, isso faz parte da sua construção enquanto indivíduo. O nosso projeto também ele tem essa especificidade, né, de ser um abrigo provisório, mas também emergencial. E, apesar dele ser provisório, ele tem um caráter muito potente no sentido de que ele promove, dentro da sua rede multidisciplinar, redes, né, que vão fazer com que aquelas pessoas trans em situação de vulnerabilidade socioambiental elas tenham a possibilidade de amparo, né, de amparo estatal. Ou seja, quando acontece, por exemplo, o caso das enchentes no Rio Grande do Sul, muitas pessoas trans acabam perdendo sua documentação, e a gente já sabe que é um babado fortíssimo para a gente já conseguir retificar, fazer todo esse processo institucional burocrático com a documentação. Então, esses abrigos eles possibilitariam que as pessoas trans pudessem fazer uma autodeclaração, né, que não fosse preciso convocar outros órgãos para que eles digam que aquela pessoa ela é digna ou não de existir, né, principalmente quando se trata de pessoas em situação de vulnerabilidade que tem que lidar com questões com erro de pronomes, erro dos seus nomes. Então, acho que ele também tem um caráter muito forte por isso. Além disso, ele também trabalha com essa questão de reinserção social com
completa, né? Então, a gente busca trabalhar como o Estado, né, e as OCS também podem intervir nesse processo, pensando em como a população trans e travesti pode ser inserida no mercado de trabalho, no contexto escolar, né, porque a defasagem na população trans e travestis é muito grande. Então, eu agradeço por hoje estar aqui, né, ocupando esse espaço, porque a gente sabe que a maioria das pessoas trans sequer chegam nesse lugar, né, nesse lugar político. E eu acho que é importante também a gente deslocar esse lugar do ativismo só para espaços institucionais, entendendo que a rua também é um espaço político, né, as aldeias são espaços políticos, as favelas são espaços políticos e tantos outros movimentos que a população trans organiza. Então, é isso. Acho que o nosso projeto ele dialogou muito com isso, né? Ele ainda está para ser protocolado, a gente espera muito que isso aconteça logo, e que ele seja efetivado e que a gente colhe os frutos, né, desse projeto, porque é um projeto que a gente quer que ele seja longo, né, que ele aconteça de fato, né, não saia do papel, porque a gente sabe como os impactos climáticos têm interferido muito na nossa vida, no nosso cotidiano. A gente tem que fazer um corre dobrado sendo pessoas trans, e aí a gente ainda tem que lidar com a demanda do mundo, né, de um mundo branco que vem colonizando e comendo esse planeta, e a gente não faz parte dele, né? Tá a todo momento contando que a gente faz parte dele. Então, acho que a gente está aqui para isso, assim, produzir vida, né, mostrar que pessoas trans produzem vida e sempre produziram, e acho que é um pouco disso. Isso, acho que a gente chegar no lugar de protagonismo, a gente mostra ao que veio, que a gente tem sim base, a gente tem sim referência, a gente tem sim potências para dialogar e para aumentar o direito de todos, porque a transfobia não afeta só pessoas trans, afeta todas as pessoas que convivem ou não com pessoas trans. Para finalizar, acho que dizer que os nossos princípios norteadores, quando a gente estava pensando esse projeto de lei, foram a justiça climática, a justiça social, a interseccionalidade e pensar projetos de lei inclusivos e reparatórios, porque eu acho que estamos num momento que estamos precisando disso, estamos reivindicando isso com nossos 2 pés no chão, com muita certeza do que estamos fazendo e muita certeza de onde queremos chegar e como queremos chegar lá. Eu queria agradecer a mandata da Dani Balbi, né, aos assessores, né, dela, a Chamira, pelo cuidado, a Dora, todo mundo que esteve aqui presente da equipe dela, desde o começo, até a entrevista, até agora, sempre teve um cuidado imenso com a nossa presença, com o nosso trabalho, com a nossa pesquisa e com o nosso tempo também. Então, acho que o nosso corre é muito, muito importante, o corre dessas pessoas são muito importantes, o corre do Gabi João é muito importante, o corre do Isaac é muito importante. Então, é isso, só agradecer por esse projeto lindo e pela possibilidade de construir uma outra história para pessoas trans e travestis no Rio de Janeiro e mundo afora. É verdade. E também falar que a gente recebeu informações que o nosso projeto vai ser protocolado na próxima terça-feira, dia 26 de agosto. E agradecer, faço das palavras da Maia minha, agradecer ao projeto, agradecer a mandata, a toda a equipe, a todos os voluntários também presentes, foram momentos de troca muito bom. Agradecer a quem lá na Semana de Integração veio, deu palestras para a gente, disponibilizou seu tempo. Foi tudo muito enriquecedor e muito importante e de um local de potência estar aqui. Estamos muito felizes e orgulhosos. Não, dá, tudo certinho. Oi, gente, boa tarde. Ai, que boa tarde gostoso. Meu nome é Olivia Gold. E eu sou Gabriel de Souza. Nós fazemos parte do GT de comunicação. E, diferente dos outros GTs, nós não temos bem, como posso dizer, um PL para apresentar. Nós fizemos a ponte dos outros GTs com a comunicação. Então, vamos falar um pouco de como foi esse processo, as pesquisas, o nosso mapeamento. E... Pode? Obrigada. Então, de início, o nosso objetivo era apresentar uma estratégia de comunicação pensando na COP30.
Só que, como todo bom projeto, a gente acaba fazendo um desvio. E a gente entende que, por estarmos como uma comunicação do Juventude do Parlamento, da Dani Balbi, aqui no Rio de Janeiro, seria mais interessante pensar quais os impactos climáticos na população do Rio de Janeiro, pensando que também está ali associado à COP30, que está debatendo as questões climáticas. Então, a nossa pesquisa foi em cima disso, pensar quais são os impactos climáticos que estão afetando as pessoas no Rio de Janeiro e como fazemos essa ponte da comunicação, também falando sobre o projeto de juventude no parlamento. E aí? Já é isso? Então vai. Fala aí. Na realidade, o nosso projeto aconteceu durante o programa inteiro. A gente estava aqui disposto a passar todo o trabalho que a juventude estava se planejando, pesquisando. Nós iniciamos com um mapeamento interno. A Ana, ela disponibilizou uma pesquisa para a juventude e ela também mapeou outros projetos de lei e também da mandata para saber qual seria o direcionamento que nós seguiríamos na nossa campanha. O mapeamento interno da juventude foi bastante importante para entender quais eram os nossos anseios e também pegar as pautas importantes. Pode passar aí, por favor. Pode. Ué, é que o slide está confuso. Então tá, ó, vou falar aqui como teremos que apresentar. Voltou? Olivia, Chameiro, pode deixar aí. Beleza, vou seguir daqui. Ok. Gente, a gente primeiro fez um mapeamento para ver... então, como começamos com o objetivo da COP30, fomos procurar PLs que estavam falando sobre as questões climáticas, estavam procurando instituições, organizações que estavam associadas à COP30 e que também estavam ali no combate com as discussões sobre a pauta climática. E aí estávamos aqui com uma lista, só que o nosso slide deu umas questões, então é isso. Acreditem, fizemos, temos o 9. Então... Você quer pegar aí? Vou pegar daqui, então. Pode deixar importante falar que, de início, a gente entendeu qual era a pesquisa para definir o público-alvo das campanhas e também, de certa forma, orientar os nossos colegas. Então, a nossa pesquisa ela teve a metodologia de analisar dados tanto do Rio de Janeiro, tanto do município e do estado, fazer comparação desses dados para entender quais são os maiores indicadores, quais indicadores que nós deveríamos seguir caminho e quais nós devíamos deixar de lado. A nossa pesquisa também analisou toda a parte da juventude para chegar na conclusão qual era o público-alvo necessário para que as campanhas fossem idealizadas. É importante lembrar que esse público-alvo não é, de fato, da juventude, mas sim para entender como que nós seguiríamos nas postagens para o Instagram, para o TikTok. Então, a conclusão que nós tivemos durante a pesquisa foi que o público-alvo mais afetado pelas mudanças climáticas no estado do Rio de Janeiro está concentrado no gênero feminino, mas também abriu um parênteses para questionar a binariedade de gênero. Está concentrado também no público-alvo de idade entre 25 a 34 anos, de 35 a 44 anos, que é um público-alvo formado majoritariamente por mulheres negras, entendendo o somatório entre pessoas negras e pardas, de acordo com o IBGE. Também moradores da região metropolitana que passam muito tempo dentro do transporte público, se deslocando para outras localidades necessárias para trabalhar. Não sei como continuar, estou esperando os slides. Esse slide era o primeiro slide, era a versão mais bruta. Aguardando, gente, a música do Metrô Rio. Exato. Porque o GT de comunicação teve um problema de... comunicação. Exato, é assim que funciona. Pior que eu pensei, imagina, se o nosso slide dá problema. E deu. Sim, nossa, e deu. Tem buffet depois. Aguardem, segurem. Tem bolo? Aí, ó, tá prometendo muito. Mas fique, vai ter salgadinho. Condimento? Pão de mel, que chique. Gente, o gabinete está com condição, que bom. Ai, que prosperidade.
vou sentar, com licença. Quer sentar não, Gabriel? Sentar também. O que deixa mais leve? Então, Dani... Então... voltamos para a nossa programação. A gente recomeça, a gente passa de qual ponto? Aqui, aí, não, vamos... Aí, vai. Pode falar, Olivia, por favor? Tá bom, olha... Não sei se preciso voltar muito, mas só uma recapitulação do que aconteceu, fora a falha dos slides. O nosso objetivo inicial era a COP30, falar sobre, só que aí entendemos que estamos no Juventude no Parlamento, aqui da Dani Balbi, no Rio de Janeiro, entender os impactos climáticos aqui no Rio de Janeiro, nos cidadãos do Rio de Janeiro, e como a gente poderia fazer essa comunicação também dos GTs, né? Porque tipo, o que os GTs fazem também tem que chegar nas pessoas. Então, como faremos essa comunicação? De primeira, nós fizemos um mapeamento das lideranças e dos PLs, as lideranças que estavam ali envolvidas na COP30 e os PLs aqui do Rio de Janeiro que trabalham as pautas climáticas, que foi feito pela Ana. E aí, pode seguir, por favor. Fizemos um mapeamento de GTs. Eu mandei mensagem no WhatsApp de algum de vocês, incomodando, né? Responderam, muito obrigada. E aí, a partir disso, a gente conseguiu entender o que cada GT estava trabalhando. Porque é isso, foram 7 GTs? Foram quantos? 7 GTs. Então, ficar ali em contato com todo mundo acaba sendo um problema. Então, fizemos o quê? Vamos mandar um questionário em que conseguimos tirar um pouco desses GTs e entender também o que nós precisamos comunicar de vital desses GTs, tipo, dentro da comunicação do Juventude do Parlamento. E aí, aqui são uns slides da resposta de cada um das pessoas que me responderam, e que, assim, não é muito importante vocês lerem, então só vamos passar. E agora, por favor, Gabriel, fale um pouco mais sobre a pesquisa do público-alvo. Voltamos para a pesquisa do público-alvo. Então, como eu disse, era necessário direcionar como seria essa campanha para o Instagram, para as redes sociais, e entender quem era as pessoas mais afetadas pelas mudanças climáticas. A nossa pesquisa teve o método de análise de dados demográficos e sociais sobre o Estado do Rio de Janeiro, a comparação entre os territórios fluminenses e a análise de outras campanhas, e também a entrevista interna com a juventude, porque durante o processo eu parei, olhei e falei: eu sou o público-alvo, as pessoas ao redor comigo, a gente está nesse processo também de ser afetados e a gente está construindo política em cima disso. Nós utilizamos dados do censo de 2022, o mapa da desigualdade da região metropolitana do Rio de Janeiro, o DataRio e a Fiocruz. Após a análise de dados, após a entrevista, a coleta de respostas, sentamos e chegamos à conclusão de que o gênero feminino é o mais afetado com o dia a dia do Rio de Janeiro. E aqui, de novo, eu deixo uma ressalva para pensar gênero além da binaridade, também de que a faixa etária é de 25 a 34 anos, de 35 a 44 anos, ou seja, as pessoas que estão entrando na vida adulta. Pertencência às classes EDC, ou seja, é uma classe média baixa, pessoas que moram na região metropolitana e na região metropolitana do Rio de Janeiro, entre as habitações urbanas e periféricas, são pessoas que passam muito tempo dentro do transporte urbano porque trabalham em outras localidades. É um público majoritariamente negro, e aí, vendo o dado do IBGE entre pessoas pretas, somatória entre pardos e pretos, e são pessoas com moradia própria com até 5 cômodos. Pode passar. E, desse modo, através do público-alvo, nós já analisamos qual seria o melhor direcionamento para a campanha. Antes de ver qual eram os dados de comunicação, essa frase, para políticas justas, é necessária uma comunicação justa, foi uma frase que eu escutei na primeira semana, na aula inaugural, e que me orientou durante todo esse processo do Programa da Juventude, e também me marcou como estudante de comunicação,
porque eu pensei como que a gente faria toda essa campanha para direcionar para o nosso público-alvo de que essas pessoas são afetadas, de que a gente está aqui construindo políticas para elas e que essas pessoas precisam se ver nas redes sociais da Dani para além dos vídeos dela, para ler os textos e entender de que ela não é um problema, de que ela está sendo afetada e de que nós estamos construindo os meios para gerimir todas as situações que elas estão sendo encontradas. Desse modo, nosso objetivo foi ter uma identidade visual mais acessível, colorida e direta para alcançar maior diversidade de público, para ter maior compartilhamento e também para que todos possam se ver. Nós tivemos alguns direcionamentos em colocar o público-alvo como protagonista das postagens, em utilizar uma linguagem direta e informal, em ter diálogos com as diversas realidades do Rio de Janeiro e também em reforçar o trabalho da juventude na construção política. Então, viemos com a identidade da campanha, que, na verdade, é a própria identidade do Juventude no Parlamento, porque time que está ganhando não se mexe. Mas, assim, também não faria muito sentido. Se estamos fazendo a comunicação do Juventude no Parlamento, nós vamos nos manter nessa identidade visual. Pensamos na comunicação, na linguagem que íamos utilizar. Então, como estávamos falando, nós queremos que essa comunicação ela seja o mais acessível possível, a gente tem que ter uma linguagem que fuja, por mais que tenha também a parte acadêmica, que seja uma linguagem que a gente não fique usando, enfim, fazendo muitos floreios, uma linguagem direta também para falar como que essas questões ambientais estão impactando diretamente você, cidadão do Rio de Janeiro. E aí, a partir disso, dos GTs, nós fomos pegando cada um dos GTs e fizemos os posts a partir da pesquisa interna de que cada um queria falar. A gente utilizou muito a primeira pesquisa para entender quais seriam as pautas importantes para postar nas redes sociais da Dani. E aqui, antes de fazer a criação dos posts, dos textos, dos vídeos, nós entendemos que a melhor rede para direcionar essa campanha seria o Instagram, que possui maior alcance e tem maior disponibilidade em colocar foto, colocar vídeo, colocar stories, uma enquete. Ou seja, a gente não estava apenas falando com aquele público-alvo da nossa pesquisa, mas também direcionando para todas as outras pessoas que, de certa forma, se viam afetadas e também com as próximas juventude. Então, nós criamos todos os posts, os textos com essa linguagem mais informal, uma linguagem mais direta. E aí, o primeiro post, pode só voltar lá, por favor? O primeiro post, a gente falou sobre cidades resilientes, falando sobre cidades que estão preparadas para lidar com os impactos das crises climáticas. Aí, o segundo post, ele foi falando sobre as ondas de calor, que elas vão voltar. Nós começamos a fazer isso. Estamos passando por um frio escaldante e agora já estamos sentindo um calor voltando, só que ainda não estamos nos picos da onda de calor. Mas foi uma das coisas que, inclusive, a Ivana, nossa coordenadora maravilhosa, ressaltou. A gente precisa falar que essas ondas de calor estão voltando, né? Porque é uma realidade constante e cíclica que está acontecendo na nossa cidade e que está impactando, como vem aqui, tem parte com o GT do Trabalho e Economia, tem afetado o trabalhador, como o pessoal do GT tinha apresentado. O nosso trabalho, como disse de início, é fazer a ponte do que a galera apresentou aqui para as pessoas. Então, os nossos posts, a nossa comunicação vai trabalhar falando do que quem já esteve aqui na frente já falou com vocês. Enquanto nós estávamos construindo os posts, os textos, eu perguntei para a Ivana, não tem sentido falar sobre calor agora, sendo que nós estávamos no frio, e pela primeira vez já era frio de fato no Rio de Janeiro. Exatamente. E aí ela falou que sim, porque no ano passado a gente passou por uma onda de calor extrema e que a gente ia passar de novo. Então, de certa forma, é entender que esse trabalho ele vai continuar rodando e é um trabalho contemporâneo nosso do dia a dia. E aqui, pode passar. Aqui nós temos o vídeo, geco-ansiedade. É um termo do qual eu não conhecia, mas que o mapeamento interno da Juventude me levou para esse caminho. No vídeo, nós tivemos a presença do Yuri, do GT de Meio Ambiente. Muito obrigado, Yuri.
Eu construí o texto base com base nas nossas pesquisas, mas o Yuri acrescentou muitas coisas da vivência dele. Aliás, ele sabe muitas coisas sobre o meio ambiente. Foi uma troca muito legal que nós tivemos juntos. E esse termo, ele é um termo recente, ele é um termo relativamente novo, que fala sobre a ansiedade em frente às mudanças climáticas. Eu coloquei ali 2 reportagens que reforçam a contemporaneidade de todo o nosso trabalho. A primeira reportagem ela é da CNN, lançada em maio. E a segunda reportagem é do G1, lançada 2 semanas atrás, através de uma pesquisa das incêndios do Rio Grande do Sul. Então, mesmo sendo em outros estados, mesmo sendo em outras vivências, as mudanças climáticas elas estão bastante presentes na nossa vida e, de certa forma, no GTs de comunicação, a gente entendeu como transformar todo esse assunto, todos esses assuntos que a gente vê e pensa. É um assunto denso, é um assunto forte. Como a gente transforma isso, faz essa punch para que o nosso público-alvo, para que nossos espectadores se vejam dentro das nossas políticas e que eles possam entender a linguagem que nós estamos utilizando. E o Yuri foi muito importante, porque eu escrevi o texto todo formal, todo pragmático, e ele falou, eu não estou entendendo isso. Aí eu falei, tá bom, eu errei como comunicador, me fala, a gente constrói juntos. Nós tivemos o relato da Ana Clara, que também faz parte do GT de comunicação. Ela escreveu no site da Dani. Inclusive, Ana Clara deixou umas palavras para vocês. Eu estou muito feliz. Sucinta. Essas foram essas palavras. Mas se quiserem saber mais sobre como foi a experiência dela, tipo, no Juventude do Parlamento, vocês podem entrar lá, tipo, no site, ver o relato dela. Como a gente está fazendo essa comunicação não só para falar sobre o meio ambiente, mas também para falar sobre o trabalho da gente aqui dentro do Juventude. E até nessa parte do meio ambiente, das crises climáticas, o nosso intuito é comunicar também no sentido de não só conscientizar de tipo, precisamos nos precaver do que está acontecendo, mas também de já estamos sofrendo os impactos do que está acontecendo. Então também é necessário fazer uma pressão para que tenham leis, tenha tipo uma proteção política por conta dessas questões. E aí, depois disso, acho que foi... A partir do mapeamento dos GTs, a gente também perguntou para as pessoas 3 palavras que vinham quando pensavam no Juventude do Parlamento. E a palavra principal, assim, que mais se repetiu foi aprendizado, e uma que bateu assim quando a gente viu foi esperança, que acho que é um pouco disso, né? Tipo, já foi o tempo? Já. Então é isso, gente. Beijo. Beijos. Oi, gente. Boa tarde, tudo bem? Já estamos chegando no nosso momento final, né, do Juventude no Parlamento. Eu acho que é a primeira vez que a gente faz um evento assim, de encerramento do projeto. Então, valorizar muito todo mundo que participou nesse período. A Dani, que é a nossa idealizadora e apoiadora de todas as ideias. Chamira, Ivana, todos os coordenadores de GTs. Vivi, Andréia, Carla, Lucas, Isaac, Gabi, Ivan. Ferrou. Ivana já falei. Lucas, Roberto, Gracinha, Tayane, enfim, todo mundo que foi coordenadora. Era para até ter tido uma colinha ali para falar o nome de todo mundo, mas o importante é que esse projeto só existe porque, coletivamente, a gente agarra as ideias uns dos outros e bota para frente, porque o nosso objetivo é fazer política pública, transformar a vida das pessoas com as próprias pessoas, né? E eu acho que o Juventude no Parlamento é um pouco disso. Então, a gente vai... É para eu falar sobre isso? Tá. A gente é a 3ª edição do Juventude no Parlamento, mais de 79 jovens impactados das universidades federais, estaduais e particulares também. Esse Juventude foi temático para a COP30 sobre mudanças climáticas e justiça ambiental. Né? Os outros Juventudes foram mais abertos, mas a gente achou interessante fazer um temático onde GTs pudessem dialogar mais entre si, né? Para que o substrato também tivesse um direcionamento.
Em 45 dias, a gente acompanhou, né, vocês acompanharam esse trabalho dos GTs, foram no plenário, né, participaram de reunião de comissão, então foi realmente muito proveitoso, com 7 eixos. Né? Não vamos parar. Qual é a nossa proposta para vocês? É que de 6 em 6 meses, mais ou menos, a gente se encontre para que vocês possam trazer, né, ideias, projetos de lei, iniciativas, ações de continuidade, seja do trabalho que vocês fizeram no GTs, mas também de outros que vocês acreditam que sejam importantes da gente continuar trabalhando, né? Porque a gente tem que pensar nessa juventude como um início de uma caminhada, né? Que a gente espera contar com vocês nas nossas ações, na nossa casa Chicamani Congo, quem tiver projeto para poder implementar, a nossa casa está de portas abertas, a gente tem um espaço onde vocês podem construir ações, né, políticas. E é isso. Queremos agradecer. Vamos começar, então, a distribuir nossos certificados. Obrigada, gente. Ali, avalie o projeto. É porque essa luz não está dando para ler direito o slide, né? Mas tem um QR Code para vocês avaliarem o nosso projeto, falar o que a gente pode melhorar, né? O que a gente pode fazer para ser ainda melhor as outras edições e para ter mais jovens com mais a cara do povo, né? Que eu acho que essa... Você vai falar o nome das pessoas, é isso? Tá, ótimo. Mas eu quero só fazer uma coisa, porque essa edição, como a Dani falou, teve diversas pessoas LGBTQIA+, diversas pessoas negras, e a gente teve prioridade de chamar essas pessoas para o projeto, sabe? Isso é uma decisão que a gente tomou. A prioridade será das pessoas LGBTs, das pessoas negras, e a gente não podia chamar todo mundo que se disponibilizou a participar, né? Então, foi uma decisão muito bem pensada e acertada, na nossa opinião, porque, com certeza, o nosso projeto se enriqueceu demais com essas experiências e realidades. Tudo certo aí? Pode chamar o meio ambiente primeiro, por favor. Vai ser por GT? Vai. Então, agora, GT de meio ambiente. Vem, Dani, o povo vai querer tirar foto. A Dani tem que sair rapidamente. Então, a gente vai pegando o GT e Eu já vou vem... pedir para os coordenadores de GT se juntarem para a gente tirar uma foto oficial também, por favor, junto com a Dani e com os certificados. Eric, Eduardo. Eric e Eduardo, cadê? Venham. Ah, o Eric não veio? E você? Yuri. Cadê o do Yuri? Aqui, pronto. Pronto. É o primeiro, né, gente? Vai melhorar o cerimonial da juventude para os próximos. Agora, educação, né? Que foi depois que apresentou em segundo. GT de educação, venham. Venham os coordenadores, venham já quem vai receber o certificado. Isso, já vai vindo. Quem é o próximo? Já vai vindo todo mundo. Não, é porque como agora é a hora da foto de quem participou, quem já quiser que vai receber o certificado já pode realmente vir vindo aqui para frente. Porque tem GTs que são maiores, né? Ô, Roberto, vai para o outro lado para ficar bonita a foto, por favor. Aí, ó. Agora o GT Trabalho já está aqui. Encosta. GT Cultura. Negritude. Mulheres. Louca. Eu sou maluca, gente, desculpa. Errei. Não vai distribuindo, Vivi, já distribui pra galera. Esse GT bombou, hein? Vai ser presidente do PNI.
Que time, hein? Junta mais, junta mais.